Porque tá em voga na Netflix a série Adolescência. Uhum. E essa série, ela tá assim, você abre a internet, todo mundo tá falando ou gravou alguma coisa sobre. Porque é uma série que é muito incrível, ela é multiprofissional. Qualquer pessoa de diferentes profissões podem ser, de alguma forma, uma análise, pode fazer uma crítica, pode pegar alguma coisa. Uhum. E eu, né, como trabalho com o autismo, gostaria até de comentar o Jamie, que é o personagem principal, ou o enredo da série Adolescência, em conexão com o autismo. De que forma que a gente poderia até mesmo pensar nessa criança sendo um autista, nível 1. Uhum. Primeira coisa, ao longo da série, eles dão pra gente uma característica do James, né? Porque eles saem procurando motivo o tempo inteiro. Então, o que ele é? Uma pessoa sem popularidade, isolada, de poucos amigos, uma pessoa que tem um currículo escolar na média, tira notas boas, tudo certo. Uma pessoa que tem uma autoestima super baixa. Então, veja bem, o que eu tô falando para você desde o início? Lembra? De que ele vai construindo, vai... Lembra o autismo? Olha assim, uma pessoa pouco sociável, que não tem Uhum. amigos, uma pessoa com baixa autoestima, isolada, uma pessoa que tem uma inteligência da média, que tira notas boas, uma média pessoa pra mais alvo alta. de bullying. E aí, o que acontece? Ao longo da série, né, adolescência, o que acontece? Esse menino, a princípio, ele é acusado de um homicídio. E aí, então, as pessoas, né, vai desenvolvendo tudo isso assim, em volta desse homicídio. E aí tem uma coisa que eles falam sobre o motivo que levou, o policial o tempo todo fica buscando isso, o motivo que levou aquele crime, né? Uhum. E aí eles começam a descobrir algumas coisas do tipo comunidades lá na manosfera que pregam ou que são pessoas que têm essas características de não conseguir pares românticos, de não conseguir ter intimidade com as mulheres, porque eles não fazem parte dos homens alfas. Porque eles não são seguros, bonitos, inteligentes, que têm dinheiro. Uhum. Então, eles usam um termo que chama incel, que, na verdade, incel, ele significa celibato involuntário. Uhum. Então, eles estão ali não é porque eles querem, mas é porque a sociedade, as mulheres em especial, estão fazendo eles ficarem desta forma. E aí, então fica assim, o incel, ele acaba sendo uma comunidade, e nessa comunidade tem ideologias. Então, tem uma ideologia que eles falam lá, que é sobre a ideologia 80-20, que seria 80% das mulheres vão interessar-se por 20% apenas dos homens. Então, o restante dos homens, eles que lutem. E não tem. Eles vão ficar para sempre virgens, eles vão ser para sempre pessoas estranhas, esquisitas e que não vão, né? Vai ser alvo delas, Não vai ser alvo delas. Então, nessas comunidades, o Jamie, né, nesse filme, por exemplo, ele estava assim tinha todas as características para fazer parte, de fato, dessa comunidade. Uhum. E aí eles trazem uma outra ideologia que eles chamam de Red Pill e Black Pill. Ou seja, pílula vermelha, a pílula preta e tem uma pílula azul. Uhum. A pílula azul seria assim, você está alheio da sociedade. Você não está vendo o que as coisas estão acontecendo aqui. Uhum. Mas tem muita coisa acontecendo, mas você vive ali nas convenções. Vive na fantasia. Ou na fantasia, ou no que o mundo quer que você veja. Uhum. Na ideologia Red Pill, é como se você abrisse os olhos. E a partir de agora, é a realidade nua e crua. E qual é a realidade nua e crua do incel? Não namorar nunca e ser virgem para sempre. Então, eles têm que aceitar. Eles têm que encarar isso. Uhum. E aí, então,
baseado nessa filosofia e nesses quesitos, eles têm a questão do Black Pill, que seria o ato, a ideologia mais radical dos incels. Que entraria a permissão, que já que eu sou uma pessoa que geneticamente vou ser virgem e não posso viver na sociedade, não tenho minha vez, então eu vou matar todo mundo e vou me matar. Jesus amado. E aí, então, vem com um discurso de misoginia muito forte e que as meninas são culpadas. Então, quem são o alvo de extermínio dessas pessoas? As mulheres. As mulheres e os homens alfas, bonitos, inteligentes e que pega todas as mulheres. E aí a série, inclusive, ela partiu exatamente de uma série de fatos e assassinatos que aconteceram na Inglaterra, daquelas questões de pessoas que com tiroteio, com facada, com isso e aquilo, matam 9, deixa 14 feridas, isso e aquilo. E agora, por que a gente pode pensar no autismo para esse comportamento e por que explicaria? Primeiro, por essas coisas que eu estou falando. A característica dele. Uma criança isolada, tímida, que se percebe feia, né? Uma criança... E é tão interessante que tem um episódio... gente, spoiler, tá? Tem um episódio no capítulo 3, com a psicóloga, que ele fala assim... Tipo, mas meu pai, ele ficou com vergonha de mim. Aí a psicóloga faz uma intervenção, tipo assim, como você sentiu? Aí ele fala assim, mas você deveria falar pra mim que ele não faz isso. Você deveria falar pra mim que o meu pai, ele me ama e que isso é coisa da minha cabeça. Ela falou, por que eu deveria? Ele falou, porque é o certo de falar. É assim que tem que fazer. Entende? Assim, a gente vê que ele é um pouco rígido, que ele tem uma percepção, mas ele também tem uma coisa muito aprendida, né? Nossa, é um ponto interessante isso aí, que, tipo assim, beleza, ele aprende a viver ali e aprende a ler as emoções e saber o que ele tem que sentir, o que as pessoas têm que sentir, e beleza. Mas aí o problema é quando não acontece. Aí ele desorganizou, tanto que esses fatos, quando ele não sabe o que falar... Como se, tipo, ninguém me ensinou isso, ou onde que está escrito isso, esse repertório eu não li, essa parte eu não li. Ele explode. Ele tem um comportamento que a gente chama de um comportamento explosivo, uma disforia, sabe? E que é uma reação muito exagerada para uma coisa que talvez não pediria aquele tipo de comportamento. E aí ele explode, ele confronta a psicóloga, porque é assim que ele aprende, ele usa um linguajar de muitos xingamentos, porque ele entende a sociedade como os fortes e os fracos. Então, ele precisa confrontar, intimidar ela antes de ser intimidado. Mas aí depois ele acalma, ele fala assim, não, desculpa, eu não vou ganhar chocolate porque eu gritei, né? Então, você entende, ao mesmo tempo, assim, tem hora que ele ainda não percebe a magnitude do que ele fez, né? E aí, por fim, só, assim, fechando, existem várias pesquisas, vários artigos e pesquisas realizadas a partir desses eventos que aconteceram na Inglaterra sobre a relação da comunidade de incel com o transtorno mental. E aí eles fizeram uma pesquisa agora em 2020 e perceberam o quê? Que eles pegaram 665 pessoas frequentadoras das redes, né? Os mediadores dos fóruns foram quem aplicou essa pesquisa, e eles perceberam que são homens entre 18 a 30 anos, que moram com os pais, que nunca se relacionaram com ninguém, e que dessas pessoas, eu até escrevi aqui, para não esquecer o dado. Olha que só. Dessas pessoas, eles tinham uma mentalidade de insatisfação pela vida imensa, um sentimento de vazio imenso, uma dificuldade, assim, uma desesperança. E aí, em relação aos transtornos mentais, 95% desses pesquisados acharam a ideologia do Black Pill, né? Um reflexo, assim, coerente e solução para a vida deles.
Meu Deus. 95% dos que frequentam essas comunidades de incel. E 68% das pessoas ali tinham depressão, já tinham passagem nos serviços de saúde mental. Uhum. 74% tinham transtornos de ansiedade e 40% eram autistas, com diagnóstico. Vai saber se nesses outros aqui ainda não foram diagnosticados. 40% já com diagnóstico de autismo também. Nós temos, em média, hoje, 3% da população do mundo é autista. Nessas comunidades, são 25% das pessoas que frequentam essas comunidades são autistas. É uma tendência muito grande, né? E eles são vulneráveis, porque eles são ingênuos. Então, tudo que falar para eles, tudo que for uma coisa, uma solução, eles vão ser muito vulneráveis a praticar, achando que não é nada, que tá certo. Achando que tá certo. E foi o que aconteceu. Ele, né, matou a menina com 7 facadas e pronto, né? E ele o tempo todo... Então, assim, a série, ela não deixa claro qual é o transtorno que ele tem, não qual é o diagnóstico que ele tem, mas é uma série que, como eu falei para você, ela permite muitos olhares, muitas avaliações, muitas interpretações. E aí, então, trazendo para esse público do autismo nível 1, então, para mim, é uma coisa muito importante da gente prestar atenção. Como essas pessoas que são diferentes, caladas, isoladas, alvos de bullying nas escolas, na sociedade, precisam ser acolhidas de uma forma diferente.